sou Carol Ferreira e esse é o videocast Metanoicas, um espaço para a gente falar das nossas transições de valores emocionais, psicológicas, sociais, físicas, que acontecem, que chegam com as mudanças da vida. Quem está chegando agora, ainda não conhece nosso conteúdo, eu convido para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda quarta-feira às 8 horas tem um episódio novo para a gente falar, trocar experiências, se reconhecer e buscar autoconhecimento. Bom, gente, hoje, quarta-feira, dia 22, segunda-feira foi o dia da consciência negra, a gente está na semana, né, da consciência negra, que é um tributo ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que morreu lutando pela liberdade de seu povo. E essa data foi criada para a gente pensar nessa luta dos movimentos negros pelo fim da escravidão. Luta essa que continua até hoje, já que a gente vive num país racista, com a maioria da população negra e que ainda luta pela reparação pelos mais de 3 séculos de escravidão que vivemos aqui. Isso são séculos de uma história nefasta do Brasil, uma dívida imensa que a gente precisa pensar, precisa se responsabilizar para a gente ter um país mais justo, mais igualitário, com mais amor e justo para todos que vivem aqui, principalmente para a maioria da população, né? Faz somente 134 anos que a escravidão acabou, né? E esse é um assunto para a gente poder pensar e lutar todos os dias, principalmente as pessoas brancas, já que o racismo não é um problema do negro, e sim de quem sente ele, de quem pensa dessa forma. Então, acho que é um assunto que a gente tem que falar todo dia, que a gente tem que pensar todo dia para quem quer um país melhor, uma sociedade melhor. Mas eu não poderia deixar essa data passar em branco e falar sobre isso mais profundamente. Então, eu queria aproveitar a data para a gente falar sobre as questões, principalmente das mulheres pretas, né? Que sofrem não só com o racismo, mas também com o machismo, que também está muito presente na nossa sociedade, que é patriarcal. E para esse bate-papo, eu trouxe uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheci muito ao acaso e que deu muito certo quando eu soube a história dela, e que eu acho que ficaria perfeito para a gente ter esse papo mais profundo e ouvir quem passa isso na pele, de uma maneira mais leve, mas com consciência, né? A minha entrevistada é uma apaixonada por samba, uma empreendedora, uma inspiradora, criadora de conteúdo e também podcaster. Ela vai contar tudo isso pra gente. Eu estou falando da Camila Betânia. Camila, obrigada por ter vindo. Muito feliz de ter você aqui comigo. Carol, eu que agradeço a todos vocês. É uma oportunidade maravilhosa da gente mostrar um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né? Eu costumo dizer que a gente, enquanto mulher e enquanto mulher preta, é uma luta diária. Todos os dias a gente tem que provar alguma coisa a alguém. Isso é verdade, a gente tem que provar todo dia a alguém, né? E é cansativo demais, né? É muito cansativo. E assim, eu vou fazer algumas perguntas assim sobre a tua história, mas já que você deu o gancho para isso, porque isso que você fala até serve para todas as mulheres, né? É Sim. cansativo a gente ter que provar, é cansativo chegar numa posição de liderança ou buscar alguma posição ou ter a sua liberdade, a sua individualidade. É cansativo todo dia pedir para ser reconhecido como um ser humano igual a qualquer outro. Não ser estigmatizada por um gênero, porque as nossas capacidades, a gente pode ser diferente, é o que eu sempre falo, a gente pode ser diferente nas humanidades, mas a gente tem que ser igual socialmente, né? Porque eu exerço funções muito importantes socialmente e eu preciso ter os mesmos direitos e ser respeitada como tal. Mas, além da questão do machismo, vocês são atravessadas por uma questão da cor da pele, da forma como vocês são enxergados. Então, se uma mulher já luta muito para conseguir algum espaço de liderança ou de destaque na sociedade, por uma mulher preta, eu acho que você pode falar isso, claro, muito melhor. Eu acredito que seja muito mais difícil, né? Porque a visão das pessoas em cima de uma mulher é uma, e em cima de uma mulher preta é outra, né? Sim, Carol, eu venho de uma família de uma mãe jornalista e pedagoga,
O meu pai era proprietário de uma loja de automóveis, porém meu pai era semi-analfabeto. Meu pai hoje é falecido. Mas o meu pai e a minha mãe são as minhas grandes inspirações. Eu sou uma menina que eu sempre estudei em escola particular, eu sempre fui a minoria, então eu tenho que provar isso. Essa minha luta, ela vem lá atrás. Eu sempre tive que provar alguma coisa para alguém, né? Então, eu estudei em escola particular, depois eu parei no 4º ano de psicologia. Eu sempre comecei a trabalhar tarde, mas relativamente sempre tive bons empregos. Até o último, que eu trabalhei 11 anos em um hospital aqui na Baixada Santista. E você começa a trabalhar até com pessoas de um nível, de um poder aquisitivo maior, que às vezes vem alguns questionamentos. Eu sou uma pessoa que, não vou falar que eu sempre fui assim, mas hoje, enquanto mulher preta, eu entendo que eu posso sim estar em todos os lugares que eu quero estar, posso frequentar todos os ambientes, e isso causa incômodo em algumas pessoas, sim. A ponto de repente, você conversar e a pessoa, às vezes, nem fala, mas a pessoa olha para sua cara e fala: mas como que ela frequenta esse lugar? Como que ela foi ali? Já ouvi, eu trabalhava num consultório médico, eu já ouvi uma paciente que chegou e ela falou assim: nossa, eu nunca vi um consultório com uma recepcionista preta. Já ouvi, isso foi há pouco tempo. Uma senhora chegou no consultório, ela ficou assim. Ela olhou, porque ela tinha falado comigo por telefone. E aí ela olhou, ela ficou assim. Enquanto eu estava preenchendo a ficha, aí eu olhei para ela, ela falou assim: nossa, não é que você é assim, mas você é educadinha? Então, assim, isso é diário. Isso é diário, isso você tem que. Não é. Isso que eu falei agora é diário, porém não é uma coisa que a gente tem que se acostumar com isso. Muito pelo contrário. De uma forma bem educada e sutil, eu acho que a gente deve responder a esse tipo de comentário, né? Esse tipo de fala que ela não pode existir. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma filha de 13 anos que eu vejo que a postura dela é completamente diferente da minha. Né? Eu, aos 13 anos, como eu falei, eu estudava numa escola que eu passei uma situação de entrar na perua e as crianças falarem: sua mãe vai vir te buscar, e era mentira, enfim. E, na verdade, quando eu retornei, a perua: sua preta, fedida, tá vendo que não é, você não tá vendo que a gente não quer você aqui? E a minha filha, embora a minha filha já tenha passado 2 vezes por preconceito na escola, mesmo assim ela vem numa geração agora um pouco mais, como é que eu vou explicar? Consciente. A minha geração não foi assim, né? Eu passei, nossa, eu morava em casa e eu chegava da escola e ia brincar na garagem e tinha um menino que parece que ele sabia que naquele horário eu estaria ali, então ele passava ali, ele ficava: a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Gente, isso era diário. Diário, e eu chorava. Hoje, tenho certeza que a minha filha tiraria de letra, eu hoje também seria diferente. Mas a luta tá aí, ela ainda continua. Ela continua. Hoje a minha luta talvez seja diferente porque eu sou uma empreendedora. Meu nível mudou, né? Mas hoje eu sou uma empreendedora e sim, eu continuo enfrentando as minhas dificuldades. E talvez nunca deixe de enfrentar enquanto, né, as coisas não mudem de verdade. A gente sabe que isso demora e que só se consegue com luta. E que essa luta é constante, porque assim como as mulheres tiveram que lutar para conquistar seus direitos, e elas precisam ter uma luta constante para avançar e, às vezes, para manter o que conquistou, porque se a gente tem qualquer política totalitária, os primeiros direitos tirados são dessas minorias, que a gente chama de minorias, porque são minorias do poder, porque são a maioria da população. As mulheres e os negros são a maioria da população, né? Então, se não houvesse essa luta, hoje racismo não seria crime, hoje injúria não seria crime, e as pessoas não começassem a tornar consciente de que é um absurdo a gente pensar que tem alguma superioridade por algum tipo de raça sobre o outro ser humano.
né? Então, e entender a história, né? Eu acho que só entendendo essa história a gente vai entender que é estrutural e que às vezes você nem percebe. Talvez o primeiro passo é a gente perceber que a gente tem uma estrutura, uma cultura racista, que a gente reproduz ações racistas para depois a gente começar a combater e ser um aliado em relação a isso, né? Você falou essa questão de lugares que você não era bem-vinda. Eu confesso assim que eu sou uma mulher branca, né? Tá aqui, mas sempre foram questões que me atravessaram muito por conta da minha miscigenação, por conta do meu pai e de parte da minha família ser negra. Então, de eu ver os dois lados e como isso me afetava e me afetaria se eu tivesse nascido de outra cor. Porque teve gente da família da minha mãe que chegou aí no hospital para ver que cor eu nascia. Então, eu cresci sabendo dessas histórias, vivi coisas assim e que não chega nem aos pés. E eu me considero branca por isso, porque eu não sofro racismo. Eu não sou considerada negra para a sociedade. Então, eu não sofro nada do que atravessam vocês todos os dias, né? Mas eu compreendo por ter visto esses dois lados e talvez isso sempre me afetou muito, né? De falarem do meu fenótipo, por eu ter lábios mais grossos, um nariz mais batatinha, né? Como as pessoas falam. E isso me gerar questionamentos sobre a minha identidade, né? Então eu me considero uma mulher branca latina, que eu acho que é o papel que mais se encaixa a mim, mas isso sempre me atravessou dessas questões de vocês. E porque eu acho que o primeiro, eu não sei, eu acho que você, claro, está aqui para dizer, para a gente te ouvir, né? Talvez eu esteja falando muito, desculpa. Não, tá ótimo. Mas quando que a mulher negra, quando a pessoa negra entende que ela é negra? Porque geralmente ela vai entender que ela é negra e isso ser um peso, ser algo sério, porque ela sofreu um racismo. A Simone de Beauvoir fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Porque a gente é identificado como mulher, a gente é identificado dentro de um padrão e de um gênero. E talvez uma criança entenda que ela, opa, eu sou negra e eu vou ser tratada dessa forma nessa sociedade em situações assim, né? É bem legal você me fazer essa pergunta, porque o meu pai, a família do meu pai, era uma família preta. A família da minha mãe, não. A minha avó materna é filha de nordestino com espanhol. E o meu avô era índio. Porém, isso que você falou de pessoas da sua família irem no hospital para ver que cor você nasceu, a minha avó é falecida, mas nada mudou quando ela dizia que o sonho dela, ela queria saber quem era o neto que ia dar um bisneto branco para ela. E isso eu ouvia desde pequena. Quando eu atingi uma certa maturidade, eu olhei para minha avó e falei para ela, não conte comigo. E não porque eu não pudesse casar com homem branco, até poderia ter acontecido. Mas eu achava aquilo um absurdo, né? Qual seria a diferença? Né? No fim, tive a minha filha é pretinha, ela amava a minha filha, não tinha diferença nenhuma, mas era muito ruim você ouvir isso. Então, quando eu era pequena, eu confesso para você que eu não tinha muita referência. E isso tudo começou com o meu cabelo. Porque a família do meu pai praticamente não morava ninguém aqui, e a família da minha mãe todos com o cabelo liso. Como que a minha mãe ia saber cuidar do meu cabelo? Então, desde pequena era velim, vela chique, enê. E foi indo, eu acostumei a ter meu cabelo alisado. Não que eu não pudesse fazer isso hoje, mas hoje eu descobri o como meu cabelo é bonito, ele natural. Ele natural, ele com trança. E quem me fez descobrir isso foi minha filha. A Maria Heloísa tem o cabelo bem crespo e ela começou a me questionar. Mãe, por que o meu cabelo não é igual ao seu? Eu falei, opa, peraí que eu tô errando aí. E aí tentei fazer a transição, confesso que eu não consegui. É um processo muito ruim, né? Porque fica o cabelo cacheado e depois vem a ponta lisa e você não se sente bem.
E aí, quando ela fez 9 anos, ela falou, mãe, no aniversário dela, ela falou, vamos fazer trança, nós duas juntas, para ficarmos iguais? E aí nós fizemos, me apaixonei pela trança. Só que meu cabelo é um cabelo fino. A trança começou a dar uma prejudicada no cabelo. Não a trança, na verdade, eu exagerei, porque eu não conseguia mais tirar a trança. Então eu só tirava para lavar e no dia seguinte eu já colocava e não dava o tempo do cabelo respirar, né? Não hidratava. A culpa foi minha. E eu falei, cara, eu vou cortar esse cabelo curto. Vamos ver o que vai dar. E meu cabelo ficou curtinho. Cortei meu cabelo curtinho, amei. Revolucionou. Revolucionei, cheguei no salão, minhas primeiras palavras foram, eu não esqueço, eu falei foi até a Ana. A Ana, eu falei, Ana, ela falou, qual é a sua queixa? Eu falei, Ana, eu não tenho cabelo e meu cabelo não é cacheado. Não consigo cachear meu cabelo. Vamos cortar. Ela, você tem certeza disso? Vamos cortar. Aí quando ela cortou, ela falou, olha aqui atrás. Aí a pá de lixo cheia de cabelo, né? E aí, quando eu saí do lavatório, que eu me olhei no espelho, a minha filha tava do meu lado, o olho dela encheu de lágrimas. Tipo, agora eu tô entendendo de onde eu venho. Quem é minha mãe? Essa é a minha mãe, né? E isso pra mim foi muito importante, foi importante pra ela também. E desde então é o cabelo natural, gente. Eu mudo de cor, eu mudo de corte, eu mudo de trança, mas assim, não pretendo tão cedo alisar meu cabelo. Que história linda, porque Sim. através dela você começou a se reconhecer e também entender essas questões que talvez você aprendeu a educadamente, a driblar, a não criar caso. E hoje, através da consciência dela, porque as meninas, graças a Deus, estão dando um baile na gente, eu aprendo muito, gente. Eu amo estar com gente mais jovem que eu, porque Sim. nossa, elas estão anos-luz, assim, eu fico feliz de falar, essa geração que tá vindo aí, tá vindo mesmo, Tá. né? E a gente entender e se reconhecer e aprender e trocar experiência. E você reconheceu isso, né? E aí, sobre a sua pergunta de me entender enquanto mulher e mulher preta, isso aconteceu aos meus 40 anos. Antes disso, Foi uma metanoia. Carol, sinceramente, eu sempre fui a louca do regime. Para mim, eu tinha que ser uma mulher magra, do cabelo liso. Eu usava ele loiro iluminado. E aí, quando eu fiz 40 anos, não sei, me veio um despertar. Eu falei, caramba, você é bonita. Peraí. E aí... Bonita não, né, gata? Você é linda. Gente, essa mulher tem uma pele. Você tá com 40 também? 45. Eu tenho 40, ela tem 45. Mas é uma coisa, Obrigada, uma coisa. Dá Carol. vontade de tirar uma foto e falar assim, dá pra chegar perto, Dermato? Ajuda, por favor, porque é demais, gente. E aí eu entendi. Hoje eu me olho no espelho, eu falo para as pessoas, faça esse exercício diário. Se olhe no espelho e fale, você é linda. Né? Hoje eu entendo que o meu corpo, ele eu não tenho o estereótipo da mulher magérrima, né? Eu me cuido, claro, mas eu não tenho mais essa loucura. Então eu me entendi enquanto mulher preta aos meus 40 anos. Eu acho que eu despertei. Eu sempre faço essa pergunta, quando que a pessoa se tornou metanoica no começo, mas a gente já começou a falar porque o assunto pedia, né? E no fim você acabou respondendo, foi se reconhecendo como mulher preta, se aceitando e gostando. Sim. E entendendo que esses padrões quem tem que mudar não é você, né? Você não tem que entrar em padrão nenhum, porque eu fico pensando nisso, assim, a gente é muito cobrado esteticamente, né? Como mulher. Tem um livro de acho que ela é antropóloga, socióloga brasileira, depois eu vou deixar a referência aqui, eu esqueci o nome dela, que é Na Prateleira do Amor. E ela fala que nós, mulheres, somos colocadas, é um estudo, né, antropológico, em prateleiras. Porque nós somos escolhidas na sociedade. Dificilmente uma mulher escolhe, ela geralmente é escolhida, e aí dentro de quem escolhe ela, mas ela sempre tem que alguém chegar a escolher ela antes, né? A iniciativa nunca é dela, nesse sentido. A sociedade ela é sempre escolhida por alguém na sociedade. E aí você é colocado
quais são onde está mais alto que as pessoas vão buscar? A idade, a juventude, a cor da pele, o peso, e aí vai. E quanto mais a gente vai descendo nessas características, então, pô, eu tô com 40, já tô um pouco mais abaixo da prateleira. Você ganhou um peso, também já tá um pouco abaixo. Você é uma mulher negra, mais abaixo ainda. E essas questões vão atravessando numa busca louca, porque a gente também se condicionou a ser escolhida. Nós também, afetivamente, nos condicionamos a sermos escolhidas, né? Esse jogo funciona assim, é difícil você sair dele. Uhum. Então, eu fico imaginando se pesa para todas, para vocês, porque eu ouço muito falar sobre a solidão da mulher negra. De quando tem os grupos adolescentes e que as meninas começam a ser escolhidas e ela não é escolhida. Eu nunca fui escolhida. Ou quando um homem sai com ela, mas não anda de mão dada, é sempre às escondidas, porque a namorada vai ser a branca, o padrão que é o auge, né, do momento. E então uma vida muito solitária nesse sentido, de uma cobrança estética muito grande, porque você vai em busca de tudo para ser cada vez mais aceita, no seu caso de dieta, do cabelo, e parece que você está sempre no último, né? Eu acredito nisso, que parece que você está sempre no último lugar, porque você sentiu muito isso na pele, assim, na adolescência, da escolha, dos afetos, porque ou a mulher tá no lugar da negra sensual, quente, que é para ir para cama e esconder, ou tá no papel da serviçal, nesse inconsciente de estrutura racista. Então, como é que isso atravessa as meninas, as adolescentes que começam a viver e começam a se descobrir na sexualidade no afeto, né? Você crescer sem isso, assim. A minha adolescência, eu era eu era preta e gordinha na escola. E a minoria. Eu estudava numa escola, nem existe mais, ali na Tolentino Filgueiras, era uma escola pequena. E a princípio era somente eu, depois na idade, quando meu irmão entrou na idade escolar, aí foi meu irmão, e depois tinha um outro rapaz, também que eu não lembro o nome, que éramos nós três na escola. Depois eu passei para uma escola maior, e também não era muita gente, mas a maioria dos meus amigos eram brancos. Eu não era a escolhida entre os meninos, sou sincera em dizer, na minha adolescência, não era de namoradinho, de paquerinha, não era. Muito pelo contrário, até por conta disso, eu até andei pensando aí uns dias, é muita loucura, né? Eu tinha conta na cantina da escola, os meus pais me disponibilizavam, no final do mês meu pai pagava. E hoje eu analiso que para ser aceita naquele meio dos meus amigos, porque a maioria deles não tinha conta o meu pai era muito bem de vida. Então, o que eu fazia para ser aceita? Eu comprava lanche. Eu era a que sempre tinha mais lanche na hora do recreio. Olha que loucura. E eu parei para pensar isso esses dias. Nem sei por que me veio esse estalo, mas eu parei para pensar que eu era uma pessoa que eu comprava, de uma certa forma, as minhas amizades. Depois eu fiz magistério. Magistério era uma classe reduzida, porque acho que eu fui praticamente o último ano do magistério da escola. Nós éramos em 8 alunas na classe. Eu era, assim, a única negra. Tinha as minhas amigas ali, mas tenho amigas até hoje dessa época. Mas sempre, se eu for colocar o meu círculo de amizade, eram pessoas brancas. Acho que teve uma escola que eu estudei, que eu lembro que eu tinha uma amiga negra, mas que ela falava. A gente, nessa época, já era entre sexta, sétima série, acho. E aí ela falava, você acha que eu vou namorar com preto? E preto tem dinheiro para me levar no cinema, num teatro? E eu já achava aquilo um absurdo. Mas não tinha fala. Imagina, se alguém me fala isso hoje. Mas eu não tinha fala naquela época. Mas são coisas que às vezes a gente vai lembrando
que a gente vê que é o que a gente começou o programa hoje. É uma luta diária, né? Os tempos vão passando, só que às vezes as falas se repetem, os comportamentos se repetem. Como eu falei para você, eu tenho 45 anos, tenho uma filha de 13. Quando a minha filha estava com 5 anos, ela chegou da escola e falou que um amiguinho da escola tinha chamado ela, tinha falado que ela era preta, feia e que usava óculos. Aquilo acabou comigo, porque eu não imaginava que aos meus 40 e poucos anos, a minha filha ia passar isso. Mas também ela tirou super de letra, conversamos com ela. No primeiro momento, eu vi que ela ficou. Aí, quando aconteceu uma segunda vez, eu hoje me preocupo sim, mas eu sei que ela sabe se defender. Ela sabe o que responder, ela sabe. Não é uma coisa que ao contrário de mim, ela não vai chegar em casa chorando. Ela vai chegar em casa conversando comigo, me explicando a situação e como ela reagiu a essa situação. É aí a diferença. Né? Essa diferença das gerações que você falou que elas estão aí. E que pode brigar, e que está errado. Justamente. E que se deve reagir, né? Porque eu acho que é o que você falou, esses comportamentos a gente vê que não muda. E eu não sei se piorou. Eu não sei se piorou ou se hoje a gente tem meios de mostrar, porque o que mudou foi a reação de quem é vítima dessa situação, hoje a gente né? tem meios de mostrar. Eu acho que a gente tem meio de mostrar, acho que continua a mesma coisa também. Mas as pessoas, às vezes... eu acho que você falar isso de lembrar e reconhecer essas situações, né? Acontecem porque a gente não tem consciência de tudo mesmo. E a gente vai evoluindo e vai tentando se encontrar e se buscar, encontrando nossos caminhos e vai despertando para questões e ver o que atravessou a gente para formar quem a gente é. Né? Essas questões atravessam quem a gente é. E que o fato, às vezes, de você ser mulher ou você ser negra e que sofre algumas violências, não quer dizer que você tem que ter consciência de tudo e que você sabe tudo, porque muitas vezes acho que as pessoas colocam como se fosse um bolo, né? A pessoa negra é isso, a mulher é aquilo, como se... E não é. E cada um tem uma experiência, uma vivência, e vai se entendendo e despertando ao longo do caminho mesmo, né? Fora a cobrança, Carol. Parece também que a gente todos os dias tem que ficar ali levantando aquela plaquinha. Olha, eu sou preta. Não precisa disso também. Né? Eu entendo algumas posições, mas eu não posso viver. Eu vivo levemente. Né? Eu vivo hoje. Senão não aguenta senão também. Não aguenta. Senão não aguenta. Se eu for ficar levando isso diariamente, a toda hora, se tudo que acontecer comigo eu levar para esse lado também, você não vive. Né? Eu acho que a vida ela tem que ser leve. Que nem hoje, acho que a gente vai falar do palco da beleza. Né? Já é uma outra situação. É um outro reconhecimento que nem eu sabia que poderia acontecer. Porque às vezes eu tento... Mas acho que isso é natural, porque a partir do momento que eu comecei a me questionar sobre essas coisas, eu falo assim, quem são as pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho pessoas de todos os tipos ao meu redor. Eu acho que feminismo é isso. O feminismo não é só eu trabalhar e buscar os meus direitos de salários maiores, de um cargo de liderança, de divisão de trabalho com o meu marido, de divisões de responsabilidades iguais. Eu acho que feminismo é saneamento básico, feminismo é moradia decente, feminismo é as mulheres terem um parto saudável e com todos os direitos garantidos, que uma mãe negra não se preocupe que o filho dela vai sair de casa e que ele volte. Isso, para mim, é feminismo. Né? Então, são questões que, às vezes, ficam sempre atreladas a isso. E eu comecei a me questionar disso, de tipo, então, quem são as pessoas? Hoje a gente está aqui conversando sobre isso, mas você tem muito mais e muito além como mulher. Não é só essa questão que te atravessa. Porque a gente transforma, né? Se a gente não transformar com amor a nossa vida, fica difícil. E aí eu queria falar sobre isso, porque é um pouco da tua história. Antes de começar no palco da beleza, eu queria falar de uma paixão sua, que é o samba.
Seu pai aqui é de samba aqui de Santos. Você sempre foi, né, inserida totalmente nessa cultura. E aí você me contou que pela primeira vez você vai conseguir, depois de todas essas transformações que você passou, né, de se reconhecer como mulher, você foi se aproximando dessa comunidade do samba, dessa cultura do samba, foi se inserindo nela e vai desfilar pela primeira vez. Vou. Eu sempre fui apaixonada por samba, por carnaval, por música. E quando meu pai era vivo, como eu falei, a minha família é do Rio de Janeiro. Então, só depois que eu conheci meu marido, faz 20 anos, que eu parei de passar carnaval no Rio. Então, eu já assisti alguns desfiles no Rio e sempre tive o sonho de desfilar. Embora, acho que já deu pra perceber, eu sou uma pessoa muito emotiva. E aí eu sempre falo, gente, eu não vou aguentar. Eu acho que eu não. É uma coisa que eu não aguento. Tinha que ter um lencinho hoje pras duas, né? Eu falei, eu acho que eu sempre falei, eu acho que eu não aguento atravessar. Passei a roleta ali no Rio, foi. Aí, quando foi ano passado, e aqui em Santos, como a minha mãe não curte muito carnaval, eu nunca fui de frequentar a escola de samba. Eu me recordo muito de algumas passagens quando a minha mãe era casada com meu pai quietinho em casa e sempre alguém lá. Meu pai gostava de cantar e eu não lembro qual é a escola, mas chamava meu pai dia de ensaio para meu pai cantar e eu achava aquilo maravilhoso. E eu cresci com meu pai indo pro Ouro Verde. E como eu comentei com você, meu pai fez parte do CD do Ouro Verde, enfim. Eu fiz um podcast essa semana e uma das convidadas falou: eu não consigo imaginar o Marapé sem Ouro Verde. E é verdade. Bom, enfim. E ano passado eu fui ver o desfile pela primeira, assim, completo, foi pela primeira vez. Eu fiquei ali na frisa. E a hora que começou a passar as escolas de samba, eu olhei pra minha filha, eu falei, o ano que vem eu vou desfilar, não vai passar. Eu falei pra ela, mãe, vamos mesmo e tal. E assim, nunca não tenho uma torcida especial por alguma escola aqui, mas sempre me identifiquei com a X9. E é lá que eu vou desfilar. Que lá que eu vou desfilar. É lá que eu tô começando a fazer uma matéria. Vai ser a primeira escola. Eu escolhi algumas escolas para fazer uma matéria sobre o Carnaval Santista. E eu comecei pela X9. É isso aí. Dia de sábado. Olha, aí você desfilar me animou, viu? Então eu vou me preparar. Então vamos. Eu amo também. Sábado agora, dia 18, é o Esquenta Carnaval 2024. Eu já vou desfilar, já sábado. Já tô aqui em Cólicas. Que delícia. Muitas fotos, hein, Camila? Pode Quero deixar, ver tudo. Pode deixar. Bom, e além do samba, que você se reaproximou do samba por um trabalho que você faz que vai poder divulgar as escolas de samba, que é o Podcast 013, que é um podcast que você faz também com transmissão em rádio, né? Sim. Na Zona Noroeste. Então, fala com o Santos inteiro, mas fala com a população dessas regiões que às vezes não tem tanta informação, não tem conteúdos que cheguem diferente para eles, né? E como é que foi, assim, surgiu o Podcast 013, esse trabalho aí que você já está juntando com o carnaval e está juntando com um monte de coisa bacana que acontece na cidade, que eu vejo que tu movimenta. Tu movimenta a comunidade. Menina, ela tá lá no podcast dela e daqui a pouco ela já começa a falar, olha, tem um parceiro aqui, fulano de tal, que está trazendo tal coisa, quem quiser participar. E as pessoas, os empreendedores, os comércios, o pessoal que está com um barzinho, com uma coisa legal, começa a divulgar e vai, né? E vai, Carol, é isso. E tá indo, e tá fluindo. Graças a Deus. Eu comecei com o Palco da Beleza. O Palco da Beleza, na verdade, a princípio, ela é uma página criada para vendas. Eu sou uma empreendedora. Eu comecei com venda de make, cosméticos e acessórios. E continuei trabalhando até hoje no meu CLT. E eu comecei a receber algumas mensagens, até de amigas ou de pessoas que eu nem conhecia. Caramba, o seu cabelo me inspirou. Teve uma paciente que uma vez ela chegou no consultório, eu falei, menina, que unha bonita. Ela falou, como assim? Eu tô copiando a sua unha. Eu tava aqui, a sua unha tava linda. Eu fui lá na minha manicure e falei, eu gostei da unha dela e eu quero a unha igual a dela. Cabelo. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu me inspiro no seu cabelo, nas suas roupas, enfim. E a coisa começou a tomar uma outra proporção.
eu comecei a receber essas mensagens, comecei a colocar algumas mensagens inspiradoras na minha página, porque, Carol, eu tenho 45 anos, eu até brinco, eu falo, eu tenho 45 anos, com a mente de 20, mas meu corpo às vezes fala, ó, se situa. Porque Eu sinto exatamente igual. eu gosto de viver. Eu gosto de viver com leveza. Eu acho que a vida tá aí para ser vivida. Como eu falei para você, não que eu tenha demorado, eu acho que tudo tem seu momento. Eu me descobri enquanto mulher e eu quero que as mulheres se descubram enquanto mulheres também. 45 anos, a vida não acabou. Muito pelo contrário, você está começando a viver, você está atingindo a maturidade, você começa a ver a vida de uma outra forma. E me preocupa muito, como o meu público maior é mulher, me preocupa quando eu ouço mulheres, eu não posso mais, eu não tenho mais idade para isso, eu estou cansada para isso. Isso é inadmissível. Porque às vezes é nessa idade que a gente se descobre, que a gente larga, com perdão da palavra, a gente dá um belo para tudo e fala assim, nossa, por que eu tava me preocupando com um monte de coisa que não faz parte da minha vida? É isso. E olha como eu sou bonita, gostosa, legal e tenho um monte de coisa para viver. Agora que eu descobri tudo isso, tá querendo dizer para mim que acabou, mas quem tá querendo dizer isso para mim? Mas quem que decide isso, né? Então eu comecei... Então é importante ter gente que faça isso, que desperte mesmo. E aí eu comecei com essas mensagens, começou a dar certo. Eu comecei a receber mensagens para parcerias, né, propostas de parcerias. E uma delas, eu fiz 2 podcasts na Rádio ZN Litoral. E no terceiro eu recebi uma mensagem da Dani, que é a diretora da rádio. Ela falou, está na hora de você ter o seu podcast. Aí eu tava com a minha filha, mostrei o celular assim para ela, eu falei, é verdade isso? E aí fui, conversei com ela, pedi um tempo, porque foi assim, né? Para eu me preparar. Eu não queria estar ali diante de várias pessoas para falar besteira ou assuntos que não sejam relevantes. Para dar uma continuidade ao meu trabalho junto com a página, eu procuro fazer um programa focado em assuntos femininos, mas assuntos de variedades. E hoje... que você leva, assim, do câncer de mama à cerveja artesanal, É bem variado. Justamente. Vamos se cuidar, mas vamos beber também. O meu programa, eu sirvo vinho, sirvo espumante, porque é o que a gente gosta, é o que a gente, né, traz também ainda a minha convidada dessa semana, ela falou, eu achei que eu ia me conter na segunda-feira, mas não, você já começa a segunda-feira num espumante. Já sei que se for lá tem que levar um engolfe. Já, isso mesmo. E aí... Gente, desculpa, a gente tá fazendo propaganda de um monte de gente, não estou recebendo de ninguém. É verdade, mas, assim, não, é verdade. É natural, são nomes que a gente fala e sim, pra mim não tem problema nenhum. E o programa também tá com uma audiência legal, a minha gama de parcerias está aumentando, procuro fazer parcerias, é uma coisa que eu deixo muito claro. Carol, eu posso estar errada, mas o meu pensamento é fazer parceria com marcas que já têm nome é super fácil. Você vai lá, você está se promovendo praticamente, né? Porque a marca já está lá, ela já tem o nome dela. Então, eu procuro parceria com pessoas que estão crescendo, assim como eu. Então, você pega... posso falar alguns parceiros? Pode. Você pega o Rainhas da Costela, que é um pessoal, o Ronaldo e a Andréia, que estão aí há 3 anos lutando. Eles têm um produto de ótima qualidade. E estão aí junto comigo. Eu fiz a parceria, eles estão lá junto comigo no programa e faz sorteio e me manda produto. O André, agora do Quiosque Pizzas, que começou agora também. É uma troca. Só para o pessoal entender, a gente tá na Baixada Santista, litoral de São Paulo, então a gente pode estar assistindo de vários lugares. E ela tá falando de comércios que eu não tem problema nenhum eu falar aqui, porque você está buscando pessoas fortalecendo a própria comunidade. Né? Então, se é um programa que está ali, porque é uma região, a zona noroeste de Santos é a região perto da entrada de Santos para quem vem da Imigrantes, né? E então é uma região periférica da cidade, né? Que é enorme, que tem diversos comércios, é uma cidade dentro da cidade. E que muitas vezes são comércios que não são lembrados, que não são conhecidos, que não são vistos.
às vezes muita gente que mora lá também, às vezes quando vai sair, não procura aqueles lugares e não fortalece os O seu. seus, né? Essa está sendo a minha proposta. Já que o meu programa é numa rádio dentro da Zona Noroeste, e ali fazia um tempo que eu não ia muito ali, embora é que assim, a minha avó morava lá, minha avó faleceu, então acabou que eu fiquei um tempinho sem ir para a Zona Noroeste, mas ali a Álvaro Guimarães ali é uma avenida de comércios, desde loja de roupa, supermercados, óticas, tem tudo, tem tudo. E eu acho que é um lugar que precisa ser olhado com carinho, precisa ser visto. Não tem porque os próprios moradores saírem dali, se eles têm aquele comércio ali, de ir para outro lugar. Confesso para você que agora no começo eu super entendo. Eu vejo que alguns comerciantes têm um pouco de resistência, mas eu entendo assim: ninguém nunca olhou. O que essa maluca tá vindo aqui? Por que ela quer isso? Tanto que quando eu falo sobre parcerias, tá, mas quanto é? O que? Não quero nada. É o que eu falei, é uma troca. Eu tô me divulgando também. A partir do momento que eu tô fazendo a divulgação para uma loja, as pessoas também estão me vendo. Mas eu também tô ajudando aquela loja a crescer. Né? Eu acho que é uma parceria. Isso é uma parceria. Né? Não é eu cobrar. A gente cresce junto, né? Justamente. E se a gente crescer junto, vai dar tudo certo, principalmente quando é mulher. Sim, os homens que me perdoem, mas eu dou prioridade para as lojas que eu vejo que são ou proprietárias femininas ou que é uma mulher que está à frente daquela loja, né? Então eu dou prioridade, não que se for um homem não é isso, mas a gente tem que dar prioridade para as mulheres. As mulheres precisam entender que uma tem que ajudar a outra. Você ser uma consultora de beleza e eu também ser uma consultora de beleza, a gente não está competindo. Se nós estivermos juntas, a gente está se ajudando. Esses dias eu estava no elevador e eu estava no ponto de ônibus. É que eu estava no elevador esses dias, eu estava com um vestido laranja. Uma moça falou, nossa, como você tá linda com esse vestido laranja. Alguém já te falou isso hoje? Eu falei, não. Ela falou, é difícil, né? A gente recebeu um elogio. E eu tava no ponto de ônibus e chegou uma moça e falou, bom dia, bom dia. E o rapaz falou, nossa, que estranho. Ela falou, o quê? Tá dando bom dia? Ele falou assim, Ela falou assim, é difícil alguém dar bom dia, difícil alguém elogiar. Ela olhou pra mim e ela falou, você já recebeu algum elogio hoje? Eu falei, não. Ela falou, sua trança é maravilhosa. Então é isso, né? Você olhar para uma mulher e reconhecer que ela é bonita. E, de repente, se reconhecer, E porque se reconhecer. é o que você fala, assim, eu acho que é tão prazeroso ver uma mulher que aquela que foi no fundo do poço e subiu, eu acho demais, fantástico. Carol, e o ano passado, eu posso dizer pra você que eu fui no fundo do poço. Eu fui. Eu voltei, sei lá como. Mas eu fui. Eu tive um problema bem sério com a minha loja. E eu achei que dali não ia passar, porque mexeu comigo. Não foi só uma coisa da loja. Mexeu comigo, com o meu psicológico. Mas eu tirei aquele tempinho, respirei fundo. Quando eu tava pensando em desistir, me olhando no espelho e falando, Nina, não, chegou até aqui agora, não vai desistir, Não vai desistir, não. Muito engraçado isso, a gente realmente não se elogia muito pouco, né? De repente só com as pessoas mais íntimas. E eu acho assim, eu acho a mulher muito bonita, sabe? Eu sou heterossexual, então o meu desejo é masculino. O meu desejo e a minha procura afetiva é masculina. Mas eu gosto muito de mulheres. Não com desejo, porque se eu vejo uma mulher pelada, eu vou falar, nossa, que depilação maravilhosa. Olha, tá sendo uma celulite, que bunda bonita. Não é um olhar de desejo. Sim. Mas eu olho para uma mulher e falo, que bonita, que cabelo bonito, que roupa legal, que estilo. Que maneira de falar que essa mulher tem bonito, que pessoa elegante. Ou que pessoa que tem uma gargalhada, uma que pode ser mais delicada, outra que fala. Eu falo, que legal que a gente tem essa variação. E, nossa, seria muito mais fácil se a gente fizesse isso uma com a outra, sabe? Da gente tirar esses véus de rivalidade e competição, porque isso não pertence a nós, isso foi só ensinado, né? Sim, sim. E um outro detalhe, eu enquanto empreendedora preta, enquanto
eu não sei se eu posso dizer influencer. Eu acaba que eu tô começando, né? A vida tá me levando para esse. E aí vem as dificuldades, né, Carol? Porque falando aí desse mês da consciência negra, é o que eu falo. Eu já me parei para me questionar e você. A gente aqui em Santos tem alguma influencer preta? A gente tem alguma blogueira preta? Eu posso estar enganada. Se tem, ela não está aparecendo. São poucas. Tem a Preta Rara, mas ela não vive mais aqui, né? Hoje ela tem um destaque mais nacional, mas é muito difícil. E o próprio código ali, binário, o próprio engajamento é completamente diferente nas redes mesmo. A gente sabe que o algoritmo já é comprovado que não favorece. Não favorece. Aí você acaba que você não tem lojas de sapato com mulheres modelos pretas, você não tem lojas de roupas com parceria com mulheres pretas, isso é muito ruim, né? Também. Você também, não sei se é se desfazer, né? Você não olhar para a mulher que está do seu lado também. Então, quer dizer que você só vai vender se você tiver modelo branca? Se a sua parceira for branca? E não traz variedade de estilo também, né? Justamente. De estilo, porque... E hoje, quem despertou para isso, comercialmente, com a visão comercial, abre um nicho, porque as pessoas estavam carentes disso. Eu conheço mulheres que têm marcas, vou deixar aqui também, mulheres negras que têm marcas de roupa, que trazem uma linha mais afro, que trazem roupas com tecido diferente, com cortes diferentes. E abriram nichos de pessoas que estavam, assim, sedentas por esses produtos e não achavam, né? Então é isso, assim, uma comunicadora que pode trazer, eu que vou fazer o diferente, eu não tenho o destaque, eu não tenho imagem, mas se a gente se juntar, a gente consegue. Sim. Sim, se uma for ajudando a outra, é a dica, mulherada. Eu, assim, tô no começo do meu videocast, então eu sou uma pessoa chata que eu fico assim, que legal, eu falo, se inscreveu? É uma chatice, mas que eu tô aprendendo a fazer, porque eu trabalho com algoritmos. Se eu não tiver inscritos, se eu não tiver trabalhando, e eu tô aprendendo, fazendo e aprendendo. O conteúdo do que você está me falando, do que a Luciana, que esteve aqui semana passada, falou, de quem ainda vai vir, das minhas entrevistadas todas, não chega a mais pessoas. E o retorno que eu tô tendo é de tipo assim, pô, Carol, fez diferença, nossa, eu senti. É isso que eu quero. Mas que chegue outras pessoas, porque eu também tenho um outro trabalho. E se eu faço isso, é porque eu, de repente, pensei que eu posso levar esse conteúdo a mais gente e trazer outro conteúdo com o que eu sei. Sim. E é isso, é uma fortalecendo a outra. Então, mulheres, se inscrevam no canal, ativem a notificação, comentem, participem, troquem. Façam sugestões para eu trazer coisas aqui, para eu pensar em coisas que de repente estão atravessando vocês. Sigam a Camila. Sigam o Palco da Beleza. Ouçam o Podcast 013. Assim a gente se fortalece e com certeza a gente cresce junto, né? É verdade. Ai, que papo gostoso. Denso, triste muitas vezes, mas como a vida, mas com coisas alegres também. A gente está chegando quase no final. Léo, como é que tá aí, meu tempo? Estamos chegando no final. Então, eu queria... Primeiro que... antes da gente... Eu ia pedir as dicas culturais, mas antes, assim... A gente tem agora... Estamos aqui na Semana da Consciência Negra. O que você acha que seria uma mudança significativa, assim, para a vida da sua filha que mudasse, sabe? Porque você já foi atravessada por um monte de coisa, mas para quem vem, para quem chega? É mudar essa consciência mesmo, Carol, de que nós somos diferentes, de que nós merecemos menos. Todos nós somos iguais. A gente pode... a gente estuda, a gente trabalha. Não é... É tão complicado. São tantas mudanças que deveriam... São tantas questões, coisa. Eu acho que eu fui injusta com você te perguntando isso. É muita Desculpa, coisa. Não, é muita coisa, Carol, muita coisa. Acho que ela poderia vir aqui falar, né? De repente, pra gente. Porque eu falo pra você que a minha filha ainda hoje,
É muito complicado para mim, a minha filha ainda hoje ir numa loja de departamento e eu ter que ficar, de repente, atrás dela ou pedindo para ela não tocar nas coisas, porque pode acontecer alguma coisa. É muito difícil, a minha filha hoje com 13 anos, eu seguro até o máximo, mas daqui a pouco eu não vou mais conseguir, ela vai sair com as amigas dela. E essa sensação de que a minha filha pode sair e acontecer alguma coisa com ela, pode acontecer com uma menina branca também, não é só isso, mas a probabilidade de ela ser confundida, que é o que acontece aí diariamente. Ah, porque foi confundido, porque eu achei que era, porque eu pensei que era, né? Aquela frase horrorosa, preta é tudo igual, né? Que as pessoas, você é tão parecida com... Não sou parecida, não somos todos iguais, né? Assim, em semelhança, né? Então é isso, essas coisas tinham que mudar, as leis tinham que mudar, embora hoje, injúria racial, gente, não vejo, sinceramente, não vejo ninguém preso, Muito pouco, não vejo. As coisas precisam mudar e mudar muito, muito, muito. A gente, enquanto preto, também precisa mudar nossa cabeça. Você ainda vê pessoas pretas com preconceitos, com preconceito com pessoas pretas, existe também. Porque se a partir do momento que me falam que ser negra é ruim, eu vou renegar aquilo. Eu não tenho, é uma referência que eu não quero ter. Muita gente cresce com uma referência que não quer ter. Então não quer nem se reconhecer, não quer nem se entender, né? Porque olha, nesse meio que eu tô começando... Deve ser um processo difícil, entendeu? Nesse meio que eu tô começando agora, eu vejo até empreendedoras pretas que às vezes até se rendem a certas coisas para tentar se encaixar naquela sociedade que não é dela, naquele meio que não é. É uma busca por um comportamento que não é necessário. Né? Eu falo que eu preciso... Ou talvez eu tô certa, ou eu preciso aprender muito, Carol, porque é o que eu falei para você. Você tá olhando aqui para mim, você tá vendo que eu sou uma mulher preta. Eu não preciso ficar falando isso para você toda hora. Você vai me encontrar, sim, em vários lugares, no lugar que eu quiser entrar. Se eu não gostar, eu não gostei. Eu vou falar pra você, olha, eu não gostei. Eu não vou me encaixar em comportamentos que não são os meus. Né? E eu sou assim. Essa é a Camila Betânia. Né? Então, é isso. Eu acho que são essas mudanças. E as mudanças também talvez venham lá de cima. Né? Acho que é política e educação, né? Que é política. Educação. Educação muda tudo, Educação né? para consciência de quem pratica, de quem é vítima, de movimento para buscar que esses direitos se ampliem, que as punições sejam realmente efetivas. Né? Porque é um conjunto de muita coisa para mudar mesmo. Sim, porque veja e políticas sociais, porque a maior parte dessa população é pobre, é marginalizada. Então, é muita coisa, mas eu acho que eu acho que o racismo é o cerne central da questão brasileira. Sim, porque você veja aquela situação que nós tivemos há pouco tempo no Rio, daquela, acho que é jogadora, né? Com o rapaz O que deu? O que aconteceu, aquela história? Né? Foi todo aquele burburinho, e agora? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, assim, claro... Muitos pegam laudos de problemas psiquiátricos. A maioria. Virou moda, né? A maioria. Eu não sei se esses laudos são realmente checados como deve, porque a gente também tem um judiciário atravessado, né? Quem são as pessoas no poder? Sim. Então, precisa mudar muita coisa, mas vamos lá, vamos começar pela educação, que já ajuda bastante. É o começo, né? O caminho. Camila, adorei. Eu queria deixar aqui uma dica cultural. Eu sempre dou uma dica assim de bem-estar, de alguma coisa que que alguém pode querer falar, vou fazer, que isso aqui pode me fazer bem. Então pode ser cultural, como pode ser de comida, de chá, de alguma coisa, de alguma atividade. E vou te pedir o mesmo. Então eu queria deixar aqui minha dica, que é ouçam Mariane de Castro, uma cantora incrível, que traz, para quem não conhece, ela é muito conhecida, mas que traz as raízes afro da religiosidade. Agora eu me embananei toda.
culturais, ela é de Salvador, então ela traz o samba da Bahia, que é uma origem do samba que muita gente não conhece também. E é um trabalho lindíssimo, incrível. A voz dela, eu acho que é um acalanto, assim, pra gente, sabe? E queria que você deixasse uma dica também. Completando a sua dica, Mariane tem um DVD, EP, né? Como é que fala agora? Ela canta a Clara Nunes. Ela É canta maravilhoso. é maravilhoso. 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 Bom, a minha dica, vou deixar algumas, tá? Tá bom. Não vai esquecer do podcast, hein? Pois é. A primeira, então vamos lá, já ia esquecer. Sigam o Palco da Beleza, @Palco da Beleza A, com 2 As no final. Lá dentro vocês vão encontrar o link para seguir o Podcast 013. É a minha primeira dica. Segunda dica musical. Eu tô apaixonada, eu fui ver Seu Jorge e Alexandre Pires. Ai, eu queria Maravilhosos irmãos. muito. Maravilhoso. Eu fui, é Maravilhosos, perfeito demais. E uma outra dica, que são as meninas, a Carol e a Valéria, que são aqui de Santos. Sigam Mulheres Pretas Empreendem. É uma comunidade Opa, já vou seguir voltada aqui também. a mulheres pretas. Elas têm um trabalho muito legal. Muito legal. Elas fizeram um fórum e eu atribuo a esse fórum a abertura das portas para mim. Então sigam. Acho que depois você pode deixar o arroba. Eu vou deixar o arroba todo na descrição meninas. aqui do episódio. Eu deixo todas as referências para vocês. E quando eu for durante a semana agora, eu vou botar também no Instagram esses arrobas. Tá ótimo. Então Acho que fica mais fácil para as pessoas saberem. Essas pra são gente promover essas pessoas. E a última dica, né? Metanoicas. Opa, obrigada. Por favor, metanoicas. Bom, com essa dica maravilhosa, termina o episódio de hoje. Camila, obrigada. Eu adorei nosso papo. Obrigada pela tua generosidade de vir aqui comigo. De a gente fazer essa troca aqui. Adorei. Adorei te conhecer, você sabe disso. Eu estava procurando, né, uma pessoa e deu muito certo esse contato que a gente fez. Obrigada por você que assistiu também. E fiquem com a dica dela, com todas, mas afinal, principalmente. E se inscrevam aqui no canal, no Metanoicas. Ativem as notificações. Também tem a página no Instagram. Entre em contato comigo, deixem comentários, sugestões. A gente quer fazer essa troca. Acho que por troca a gente se reconhece e conhece, tá bom? Obrigada, até quarta que vem. Obrigada a todos. Obrigada, Carol. Obrigada.